Bom, gente, vou falar um pouco sobre a Uptime. Eu acho bacana a gente falar que, na verdade, a Uptime Comunicação em Inglês são as escolas franqueadas, e nós somos uma rede franqueada que pertence ao Uptime Group, que está por trás desse grupo. São 6 empresas, que a função dessas empresas são prestar soluções de produtos e serviços para que a gente consiga fazer o objetivo final, que é fazer o aluno falar inglês. Tá? Então a gente tem soluções que vão desde a parte da tecnologia de informação, que nós desenvolvemos o nosso próprio software de gestão. A gente tem um RP completo que gerencia tanto a parte operacional com os alunos, a parte pedagógica, tanto quanto a parte operacional financeira e gestão comercial da empresa. A gente tem uma gráfica própria, que produz todo o material gráfico, material didático. A gente tem uma agência de propaganda e publicidade, que é uma agência oficial, aberta ao mercado, e a Uptime é a principal cliente. Temos uma empresa que trata das soluções soluções de inglês para corporações, para empresas, entidades, associações. E temos a Uptime Franchising, que regula e presta consultoria e serviços para as escolas franqueadas. A Uptime começou as atividades em agosto de 2001 em Belo Horizonte, e hoje a gente atua com cerca de 202 unidades em 22 estados. A gente tem cerca de 50 mil alunos e 2.200 profissionais espalhados pelo Brasil. A gente tem vários cursos, a gente tem cerca de 20 cursos, mas são 7 os cursos principais da Uptime. Todos os cursos da Uptime duram 12 meses. Tá? Então, para pré-adolescentes e adolescentes, a partir de 11 anos, nós temos 3 cursos: Junior High School e o SAT. Cada um deles individualmente, o objetivo é fluência em 12 meses. Então, um aluno que entra com 11 anos e termina o Junior High School, em 12 meses ela já está falando fluentemente inglês. Tá? Mas a partir de 16 anos, que são os cursos para os adultos, a gente tem mais 4 cursos, que o primeiro deles é o College, que é o foco principal, que é o curso que instrui o aluno a ter a fluência no idioma. Os outros 3 cursos já são para os adultos que já falam fluentemente inglês, que é o Master's Degree, o Conversation Club e o PhD. Dentre das parcerias institucionais, a principal delas é o Instituto Compartilhar, que é a ação social que o Bernardo Rezende, técnico de vôlei da seleção brasileira, é o maior campeão mundial da história de todos os esportes. Nenhum técnico tem tantos títulos mundiais quanto ele. É o Bernardo. Ele não é um garoto propaganda, ele é um parceiro institucional, porque a Uptime é a principal financiadora do Instituto Compartilhar. Juntamente com ele, a gente tem uma parceria com o André Valadão, que é um cantor gospel. Então o pessoal do meio evangélico conhece bem. Isso aqui é um motivo da campanha publicitária desse ano aqui, Inglês Fluente que Transforma Vidas. A visita do Bernardinho aqui nas escolas de Campinas, ali no Cambuí, aqui no Taquaral. Toda vez que o Bernardo vem jogar, ele é um cara super humilde, ele faz questão de visitar as escolas. O André Valadão, ali é João Pessoa, na Paraíba. Aqui são as escolas de Campinas, então do lado esquerdo é a escola do Taquaral, da qual eu sou franqueado, e tem a escola do Cambuí, o franqueado é o Aguinaldo Oliveira, também parceiro do BNI, do grupo de terça-feira. Isso aqui é muito importante, gente. Aqui estão listadas as cidades da região onde a gente atua. Tá? Em Itatiba, a previsão é abrir em agosto. Então, qualquer referência que vocês tiverem contato, quiserem fazer, para qualquer uma dessas unidades, vocês podem fazer direto para mim. Tá? Porque a gente tem essa atuação compartilhada na questão territorial. Então, se vocês conhecem alguém de Valinhos, de Americana, de Paulínia, pode referenciar direto para mim, que eu encaminho esses alunos para essas unidades. O reconhecimento da Uptime, nenhuma escola de inglês foi tão reconhecida no mercado em tão pouco tempo. Tá? Nós fomos, no dia 3 de junho, reconhecidos pela 3ª vez, pelo 2º ano consecutivo, como a melhor franquia do Brasil em ensino de idiomas, pela premiação mais respeitada do mercado, que é Pequenas Empresas, Grandes Negócios. A primeira vez que nós ganhamos o prêmio foi em 2009, nós não tínhamos nem 10 anos de existência. Eu vou apresentar alguns diferenciais. A metodologia de ensino é o nosso carro-chefe como diferencial. A gente tem o certificado de garantia, que dá um alicerce, uma confiança a mais para o aluno. O que é isso? Esse documento que vocês estão vendo, o aluno recebe no primeiro dia de aula do curso College, que é o que a gente está focando na apresentação. E esse documento, ele tem um verso com algumas regras, mas o que ele garante? Basicamente, que se o aluno
fizer a parte dele, cumprir o cronograma, e chegar ao final do curso e não estiver falando fluentemente inglês, ele tem direito de ter o dinheiro dele de volta ou fazer o curso novamente sem custo adicional. O acesso ao curso da Uptime ele é seletivo, não é qualquer pessoa que se matricula na Uptime, simplesmente porque ela gostou do método e tem dinheiro para pagar. O que eu quero dizer com acesso seletivo? Como a gente tem um compromisso, que é o certificado de garantia, e uma metodologia diferenciada, eu preciso ter a certeza de que eu posso assumir um compromisso com esse aluno. Então, para eu ter essa certeza, eu preciso conhecer esse aluno. Tá? Então, normalmente, como que uma pessoa procura um curso de inglês? Igual ele compra uma geladeira. Né? É assim que ele procura. Ele quer saber quantas horas por semana, quanto custa o curso e quanto tempo vai durar. E na Uptime não é assim. Tá? A gente marca uma entrevista, a gente conversa durante 40 minutos com a pessoa, a gente explica detalhadamente como é que vai funcionar a metodologia e a gente vai verificar principalmente o grau de identificação, dedicação, compromisso e interesse com relação a desenvolver a metodologia. Aí é a melhor maneira que a gente vai ter de ter certeza de que esse cara vai cumprir o cronograma. Como que surgiu o ensino do inglês no Brasil? Ele surgiu na década de 50, foco para crianças e adolescentes, para ocupar o tempo, e com o objetivo de tirar certificado, tirar notas em prova. Através de um método que é gramática, leitura escrita, sempre traduzindo, turmas fixas, frequência, você vai ter que ter um mínimo de frequência, você vai ter uma sala de aula cheia, você vai ter um aproveitamento duvidoso, porque as pessoas vão estudar só para fazer as provas, e você vai ter um curso longo, cerca de 7 anos de curso. Depois da globalização, o perfil do aluno mudou completamente. A gente tem inglês focado para adulto, porque ele precisa para trabalhar, então ele quer o quê? Fluência para se comunicar com as empresas pelo mundo todo. Então, gente, método Day by Day, que é a metodologia nossa, ela é focada na neurolinguística e na mnemônica. Tá? Tem uma definição técnica aqui, mas basicamente a neurolinguística é o ramo da linguística que estuda a estrutura do cérebro humano, no que diz respeito ao uso da linguagem, a aquisição de segundas, terceiras e quartas línguas. Mnemônica é uma técnica milenar de memorização, não foi a Uptime que inventou, isso aqui é altamente difundido na Europa como maneira eficaz de desenvolver a sua performance em pós-graduação e em cursos mais acadêmicos, mais universitários. Então aqui a gente tem um esboço do método tradicional. Gente, a metodologia da Uptime, ela segue o processo natural do cérebro. Nós aprendemos a falar português por associação, por repetição. De tanto ver e ouvir, nós aprendemos a falar. Então, você vai aprender a segunda, terceira, qualquer outra língua através da conversação. E a gente não deixou de aprender gramática com os nossos pais. Nossos pais foram os nossos primeiros professores de gramática. Só que eles não nos explicavam as regras. Quando a gente foi alfabetizado, a gente já sabia gramática, já sabia usar a gramática corretamente. A gente só não sabia o porquê. Tá? Então, gente, a gente não traduz, a gente ensina o aluno a pensar. Tradução é o quê? Window, janela. Preciso traduzir o que é broom para todo mundo entender? Todo mundo já sabe o que é broom. Ok? Então você vai estabelecer o código fonético para este objeto na língua inglesa é broom. Ok? Estrutura do curso, a gente vai ter salas de 1 a 8 alunos, horários flexíveis. Como o horário é flexível, você vai marcar suas aulas semanalmente. Então, se você não puder ir à sua aula, você vai desmarcar a aula. Se você faltou na aula, não deu nem tempo de desmarcar, você vai remarcar a aula. Você vai cumprir com o que a gente chama de instrução programada. Você vai vir a todas as aulas. Você não vai perder nenhuma aula. Consequentemente, a gente vai buscar sempre 100% de aproveitamento. Tá? E a duração do curso, 12 meses. Se vai durar 12 meses ou não, vai depender do quê? Disso aqui. Tá? De você frequentar o curso de maneira assídua. Tá? Marcação das aulas pode ser feita online, ok? Tá? E uma coisa que eu queria focar é na preparação. 90% dos alunos não se prepara para nada, seja na faculdade, na escola, em qualquer coisa que você vai fazer. Você não se prepara. Então, na Uptime, o aluno ele vai fazer um exercício através da mnemônica. Através da mnemônica, é o processo de memorização que você vai fazer repetição em casa antes da aula. É o conceito do estudante, aquele que estuda antes. Então, você vai ter cerca de 90 contatos com a palavra broom até que você vai para a aula. Você não vai mais esquecer que broom é isso aqui, em inglês. Tá? Material didático exclusivo. E aí, gente, eu não sei como é que está meu tempo aí, tá legal? Ok. Quem que vocês vão referenciar para mim, gente? São 3 tipos básicos de pessoas. O traumatizado, quem que é esse cara? O cara que já fez curso de inglês em várias escolas, estudou inglês na adolescência, já esqueceu inglês, enfim.
esse tipo de pessoa que, assim, ele não acredita mais que é possível aprender inglês de tanta frustração que ele já passou, tá? O cara que é acomodado, aquele cara que literalmente ele tem preguiça de estudar. Por quê? Porque a gente treina o aluno a estudar, a gente ensina o aluno a estudar. Nós não aprendemos a estudar na escola. Cada um estuda de um jeito, é por isso que a gente tem diferença de desempenho dentro da sala de aula. Tá? Então, como o aluno ele vai ser disciplinado a estudar, então a gente trabalha com os acomodados. Tá? E o cara que tem pressa, que precisa aprender inglês de maneira rápida. E aí, como que vocês vão identificar em conversas informais quando vocês estiverem fazendo networking? Vocês precisam identificar se o cara quer resolver o problema de maneira rápida, se ele quer algo que seja realmente eficaz e se ele precisa disso para agora. Tá? Porque normalmente o acomodado ele fala assim, eu quero, mas não é para agora. Né? Então, é bacana você frisar essa questão do aluno, que o aluno se prepara. Essa preparação é o que dá a garantia e a confiança de que o aluno realmente vai terminar o curso falando inglês, gente. Então é isso. Obrigado. Eu espero que ninguém fique vendo o tempo passar aqui, porque inglês é muito mais do que fundamental, gente. É básico, gente.